Primeiro, gostaria de agradecer não só do prefeito José Amélia, do prefeito Alto, situação do tempo, Evandro, da época, então fugi de novo, porque eu não der desculpa, estou um pouquinho nervoso, mas na verdade eu não tenho nenhum discurso preparado, porque eu pensei em escrever, ser com pessoas, comecei a dar o acaso, pensou em escrever alguma coisa, mas a gente decidiu não escrever nada e falar um pouco aquilo que eu, no fundo, penso sobre esse projeto. Na verdade, agradecer todo mundo que participou desse projeto seria difícil desde o começo. A gente começou primeiro ajudando o Manaém, foi onde a gente via necessidade de ajudar, começamos com isso, e pelo trabalho fantástico que continuam fazendo até hoje. Começamos a ajudar na parte do esporte um pouco, conversando lá com o Gerson e ajudando um pouco, trazendo um pouco de alegria para as crianças nessa parte, porque eles continuam fazendo um trabalho fantástico, mas faltava isso. Começamos a pensar num lugar onde nós podíamos estar trabalhando melhor. Foi difícil encontrar, acabamos com sempre os lugares, conversamos com a prefeitura, tinha alguns lugares, mas que a gente acabava por não encaixar um pouco naquilo que a gente pensava, e decidimos fazer isso, né? Eu acho que, na verdade, a gente pode dizer que a obrigação da assistencialismo, a obrigação de educar as crianças ou fornecer escola, poderia ser uma obrigação do poder público. É fácil, acho que nós podemos criticar a prefeitura, o governo, todo mundo, mas eu acho que não é só uma obrigação do poder público, é uma obrigação do poder privado. E eu acho que, no fundo, não é para as pessoas que têm dinheiro ou que não têm ou que deixam de ter. Com relação à escolha de ator, principalmente por isso, porque eu acho que a gente pode começar a mudar a nossa cidade ou o meio onde a gente vive. Acho que a gente, as pessoas, todo mundo se comove quando vê na televisão uma pessoa com problema. A própria Unicef hoje tira o dinheiro que arrecada, porque muita gente ajuda. Acho que todo ser humano tem um pouco essa cultura dentro, uns mais, outros menos, mas a gente se comove e vê que quando alguma coisa difícil está acontecendo, mas a gente não quer se preocupar, a gente no fundo quer ajudar, ter a consciência tranquila, mas não quer ter preocupação de olhar, saber o que acontece e se envolver um pouco com isso, né? Eu acho que todo mundo pode fazer um pouco, pode tentar mudar um pouco o meio que vive, não só dando dinheiro, mas com várias atitudes. Eu acho que primeiro se preocupando com o que acontece onde eu vivo, na minha cidade, o que é que se passa. Eu acho que isso é um pouco que nossa obrigação de fazer. Eu, no fundo, não tenho muito o que falar, assim. Acho que só agradecer primeiro a Deus por isso, porque o que nós estamos conseguindo hoje, se não fosse por ele, nada disso teria acontecido. Tem a Liliana, o Marcos, meu pai, eu acho que trouxe, no fundo, um trabalho que não tem dimensão do que ele tem feito. Acho que ele vai ter perdido alguns anos de vida com isso, mas eu com certeza sei que ele sabe que vai valer a pena. Só vale a pena pelo sorriso de vocês. Na verdade, não tem. É difícil você. Mas é difícil você falar o quanto pode compensar ou não, porque na verdade vocês não são diferentes de ninguém. Vocês são iguais a todo mundo. O que falta talvez é oportunidade. E a única coisa que a gente espera aqui e, na verdade, quando eu vim aqui de manhã hoje, fiquei aqui e vejo vocês a alegria de poder estar proporcionando isso. Todos os meus medos e dificuldades que eu acho que a gente possa vir enfrentar, passam. Porque compensa tudo. E como a gente vê no Manaém, o Diego hoje está aí ajudando uma criança que a gente começou a ajudar.
lá no Manaim, e hoje foi contratado para trabalhar aqui no Instituto, que acho que foi a melhor contratação que a gente podia ter tido na vida, que é um exemplo. Eu só quero dizer que vocês não são diferentes de mim. Não são, que falta talvez a oportunidade de vocês não terem culpa disso. Mas a gente está aqui, nós, do Instituto, para poder tentar mudar isso. Eu acho que, como eu disse, é uma obrigação do poder público, mas nós também temos a obrigação e vamos tentar isso. Eu não, como eu disse, ficaria difícil agradecer todo mundo que eu precisaria agradecer acho que ficaria aqui muito tempo. Sei que tem pessoas que foram contratadas para fazer um trabalho, hoje fazem tudo no Instituto, e coitadão, a vida, acho que não vai ter preço, nem nada que eu possa pagar por isso. Só quero agradecer porque sem vocês isso não estaria acontecendo. Eu tive a ideia, graças a Deus tive condições financeiras para poder ajudar, tive o projeto, mas quem realizou foram vocês, meu pai, Marcos, Juliano, Fernando está aí, acho que vocês é que não fazem isso. Eu só posso agradecer e dizer que estou muito orgulhoso de vocês, porque é por vocês que tudo isso está acontecendo, e isso é para vocês, para todas vocês. Espero que vocês estejam felizes e que a gente realmente no futuro, não digo que a gente vai conseguir 100%, porque não é fácil, mas sei que se a gente conseguir mudar muitas vidas, muitas famílias e dar a oportunidade que vocês merecem, é só o que a gente quer. Obrigado. Bem, agradecemos mais uma vez às autoridades, às mesas. Convidamos vocês a ocuparem seus lugares à frente para darmos sequência, portanto, na inauguração do Teatro Deco XX.